Mauro Cid, que já tá jantando o Bolsonaro, resolveu também comer a Michelle, mas tudo no silêncio, porque ele não está falando nada e ele nem precisa. O celular tem falado por ele. E o celular falou de novo. Falou de problemas dele, Mauro Cid, com Michelle, desconfortos por conta do pagamento em dinheiro vivo de despesas de familiares de Michelle, reforçando ainda mais as suspeitas de rachadinha e caixa 2, o caixa paralelo administrado por Mauro Cid, que era ali orquestrado por Michelle Bolsonaro. Cid tá tão encalacrado, pessoal, que é inevitável uma delação premiada. Cid tá jantando Bolsonaro e jogado muito bem. Eu quero que você coloque nos comentários, você acha que a delação de Mauro Cid ela é inevitável? Você concorda comigo? Você também concorda que o Mauro Cid está jogando bem, apavorando Bolsonaro e família? Deixe seu like, se você curte quando notícias ruins sobre Michelle e Bolsonaro aparecem e se inscreva também no canal. Como falamos, o Cid ele está jantando Bolsonaro e também os familiares do Bolsonaro, ele está comendo todo mundo e eles estão, eu não vou dizer que eles estão gostando, mas está saindo lágrimas dos olhos toda vez que Cid os come e ele tem comido muito. Na CPI, por exemplo, Cid jantou todos porque ele ficou em silêncio e como nós falamos, Cid tem uma estratégia muito bem definida, o celular fala por ele, como o celular falou hoje. Então o Cid pode ficar em silêncio nos depoimentos, pode ficar em silêncio na CPI, que isso não vai mudar absolutamente nada na estratégia dele e dos problemas para o Bolsonaro. Muitos falaram que Mauro Cid protegeu o Bolsonaro, que o Cid ajudou o Bolsonaro com o silêncio na CPI, e isso é um erro. Nós comentamos isso, link aqui no card. É um erro porque o silêncio do Cid prejudica Bolsonaro, porque eles estão em lados opostos nos processos. Cid está envolvido em todos os inquéritos que envolvem Bolsonaro também, e o celular está falando por ele, como tem falado agora. E toda vez que o celular fala, ou Bolsonaro ou os seus familiares acabam sendo prejudicados. O Rodrigo Rangel, colunista do Metrópolis, que foi aquele que trouxe em primeira mão o esquema de rachadinha e caixa 2, supostamente envolvendo Michelle. Um esquema dentro do Palácio do Planalto que nós inicialmente acreditávamos que fosse de Bolsonaro. Mas a partir das mensagens do Mauro Cid, nós começamos a descobrir que na verdade não. Bolsonaro era só um agente dentro desse esquema de caixa 2 e rachadinha, orquestrado e administrado por Michelle Bolsonaro. Porque o Rangel falou que o Mauro Cid, nas mensagens e nas trocas de conversas, demonstrava incômodo em ter que realizar pagamentos em dinheiro vivo diretamente na boca do caixa de despesas de familiares da Michelle Bolsonaro. Olha só! O próprio Bolsonaro não gostava muito dessa situação, mas deu ordens para o Mauro Cid fazer os pagamentos do Caixa 2, ou melhor, fazer os pagamentos da família de Michelle Bolsonaro. O Bolsonaro e a Michelle eles sempre tiveram problemas relacionados às famílias dele. A Michelle não gosta do Carluxo, não gostava muito do Jair Renan, não gostava dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro também não gostava muito dos parentes de Michelle, mas o Mauro Cid fazia esses pagamentos em dinheiro vivo. Pagamentos que incluíam plano de saúde, mensalidades e até o funeral da avó de Michelle. Isso aí, pessoal, estava causando assim incômodos no Mauro Cid. Mesmo que, aparentemente, esse dinheiro viesse das contas do próprio Bolsonaro. Tá? Isso foi algo que o Rodrigo Rangel confirmou para nós, mas está muito estranha, claro, essa situação. O dinheiro saía da conta do Bolsonaro e não do caixa paralelo administrado pelo Mauro Cid. Caixa paralelo esse que supostamente seria abastecido com o dinheiro do cartão corporativo. Até o momento, nós estamos esperando as avaliações e as investigações que estão vindo da Polícia Federal. Mas as contas sairiam dos pagamentos, ou melhor, o dinheiro saía das contas do Bolsonaro. Mas isso, pessoal, não soluciona o problema ou não ameniza o problema de Michelle, de Bolsonaro, deste Caixa 2 e também do Mauro Cid. Pelo seguinte, quando começou a ser divulgado todo esse caso pelo Rodrigo Rangel, nós temos, até o momento, áudios e mensagens do Mauro Cid com assessores da Michelle. Assessores incomodados também com essa forma que havia sido adotada de pagamento de despesas de Michelle. Despesas da família e despesas de um cartão de crédito que era de uma amiga de Michelle, lotada num gabinete de um senador aliado do Bolsonaro, o senador do Maranhão.
Muito estranho tudo isso. Por que Michelle precisava utilizar o cartão de crédito de uma amiga para pagar as suas despesas pessoais? Ela não poderia ter um cartão próprio? Aí ela falou, não, o Bolsonaro ele era muito pão duro, né? Foi explicado, o Bolsonaro era pão duro, então Michelle precisava ter um cartão próprio. Mas como que o Bolsonaro era pão duro se ele depois tirava o dinheiro da conta dele e mandava o Cid pagar e depois exigia os boletos? Porque os comprovantes, porque isso acontecia. O Cid pagava, depois pegava o comprovante e dava pro Bolsonaro. Qual que é a diferença? Por que ela usava o cartão de uma amiga? Sendo que o Bolsonaro, no fim das contas, também sabia de tudo. Porque ele tinha que pagar o dinheiro sair da conta dele. Não faz o mínimo sentido. Dinheiro vivo era utilizado para o pagamento do cartão da Rosemary Cardoso, que era amiga da Michelle. E tudo isso estava se configurando um esquema de rachadinha. Ou se configurou um esquema de rachadinha. O próprio Cid alertou. Falou, olha, isso vai dar problema. Porque essa situação é muito parecida com o Fabrício Queiroz, com a situação do Flávio, com a situação do Carluxo. O Cid passou esse recado para as assessoras da Michelle. Porque o próprio já estava tendo problemas com isso. O próprio Cid estava se incomodando. Ele tentou dialogar com Michelle, mas Michelle não gostava dele, segundo palavras do próprio Cid, que foram trazidas pelo Rodrigo Rangel. Então, pelo fato dele não ter abertura para o diálogo, ele decidiu tomar uma decisão radical. Ele falou, eu não vou mais pagar boletos da Rosemary. Se vocês quiserem, eu saco o dinheiro, dou para vocês e vocês pagam os boletos. Essa foi a solução encontrada pelo Cid, uma solução que não é menos problemática do que o pagamento do cartão da Rosemary, da amiga da Michelle, da laranja da Michelle. Essa é a grande verdade. E essas conversas que o Rodrigo Rangel obteve agora e trouxe para nós confirmam o desconforto e as suspeitas de rachadinha da Michelle. Porque os assessores da Michelle disseram logo na primeira denúncia que eles iam até o Mauro Cid, pediam a liberação do dinheiro, como que era um dinheiro para Michelle, o Mauro Cid liberava, ele não podia fazer nada, o Bolsonaro ficava incomodado e falava assim, é um pedido da Michelle, eu não me nego a fazer. Ele pegava o dinheiro, colocava nos envelopes, e os assessores de Michelle pegavam esses envelopes e sentiam que tinham dinheiro ali dentro. Então, essas falas do Mauro Cid reforçam as suspeitas anteriores de rachadinha, de racha 2 e rachadinha. E essa situação, pessoal, também torna a delação do Mauro Cid inevitável. Inevitável. Porque o Cid, ele está envolvido em praticamente todos os inquéritos do Bolsonaro. Ele é um arquivo vivo. Então ele tem muito a contribuir com as investigações. Só que ele tem que esperar. O advogado Mauro Cid é especialista em delação premiada. E o Cid não está passando por nenhum tipo de desconforto na prisão. Ele está recebendo o salário dele do exército, ele está numa cela improvisada, num batalhão lá em Brasília, então ele está tranquilo. E o celular está falando. Agora ele também se torna uma figura importante para desbaratinar esse esquema de desvio de dinheiro do Palácio do Planalto. Mas tem o caso também dos imunizantes, tem o caso das joias. Então ele pode, ao final disso tudo, falar o que vocês querem de mim? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo. E aí ele vai conseguir dialogar e pegar a melhor posição possível para ele. A delação, ela se torna inevitável. Ele não precisa falar, porque o próprio celular está falando por ele, está desesperando. É uma estratégia do Mauro Cid muito bem elaborada e nós ainda não tivemos o filé mignon das mensagens, conforme foi dito pelo Lauro Jardim, colunista do Globo. Porque até o momento é só troca de mensagem do Mauro Cid com os subalternos, com assessores. Nós não tivemos ainda troca de mensagens do Cid com o Bolsonaro. Isso vai acabar surgindo mais cedo ou mais tarde.